Eu vou dar andamento, gente, ao que ficou faltando, né? Agora é o movimento do corpo do personagem, né? A gente já fez os braços. Então, ó, primeira coisa, salvar novamente, né? Vai ser a nossa opção aí, ó, 16 agora, hein? É o 16º vídeo. Então, deixo a agulha no frame 1, clico duas vezes, entro no personagem. Lá dentro, né, vou desbloquear aqui as duas camadas, ó, dos braços. Vou ligar o looping, só para vocês darem uma olhada, né, o resultado como está ficando. Os bracinhos do personagem lá balançando, né? O que acontece? Eles ainda não estão subindo e descendo, mas a gente precisa da referência primeiro do corpo. Então a gente vai fazer o corpo primeiro, depois a gente ajeita esses braços, tá? Tanto que não teria problema, tá? Se vocês tivessem feito o corpo primeiro, depois resolvido o problema dos braços, tá? Não teria problema nenhum. Beleza? Vou desligar o looping aqui. Nesse caso, gente, como eu vou mexer no corpo, né? Ele precisa estar visível. Os braços não vão ter interferência, né, nesse momento. Então eu vou tirar a visualização deles, tá? Vou deixar visível, ó, pelo outline, tanto as pernas quanto o personagem. Por quê? A gente vai precisar resolver o problema de desencaixe que acontece no quadril do personagem. Então a gente precisa visualizar os alvos ali, para a gente conseguir encontrar os lugares que ficam no meio. Já que a gente colocou as pernas em perspectiva, os alvos relacionados à perna, né, eles ficam também já considerando para a gente ali meio que o deslocamento da torção do quadril, tá? Então, ó, vou vir aqui no nosso frame 1, vou dar um zoom. E vamos lá próximo do quadril, né, do personagem, ó. A gente vê três alvos aqui. O alvo verde, que representa lá a perna da esquerda, o alvo roxo, que representa a perna da direita, e o laranja, que representa, né, o corpo do personagem. E o que eu vou fazer? Ó? Esse deslocamento só para cima ou para baixo, tá, gente? Ó, considerando esse espaçamento que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho um espaçamento aqui, ó. Então, como se fosse um triângulo, ó. Estou tentando manter por ele ali, fica mais fácil a gente encontrar o meio, tá? Próxima pose de passagem, eu vou até copiar essa mesma que eu tenho do frame 1 e arrastar lá para posição 13, só conferir se ele está no meio. Parece que está no meio. Né? Vou elevar só um pouquinho, só por garantia, né? Não estava tão no meio não, então eu elevei um pouquinho mais, melhor. Tá? E agora, a do frame 1, vou levar lá para o 25. Aqui na pose de contato, a gente também precisa, né, achar esse meio, né? Então, olhando aqui, ó, parece que ele está bem aproximado, só vou levar um pouquinho para baixo aqui, para garantir. E esse eu posso copiar para outra pose de contato, tá? Ó. Não tem problema pra gente. Porque os contatos, né, as pernas elas ficam na mesma distância, tá bom? Então a gente já vai conseguir encontrar o meio entre elas. Daí nesse caso, definido já as alturas que o corpo precisaria ter. Uma outra coisa que eu faço, gente, é assim. É legal a gente imaginar o personagem como se ele fosse... como eu já falei anteriormente, né? Creio que eu tenha falado no outro vídeo. O movimento de um trem, né, de uma locomotiva. Então o que acontece? Quando esse trem para, né, a gente tem o quê? Um peso constante que está vindo dos outros vagões e ele meio que dá uma achatada, né, uma amassada. Então nosso personagem vai fazer isso, mas não amassando, e sim uma peça meio que entrando dentro da outra, tá? O que seria isso? Só para vocês saberem, né? Da mesma maneira que ela também entra, né? Eu tenho que falar uma outra coisa. Ela também, na hora que ela começa a se movimentar, elas se espaçam, né? Então, nesse momento aqui de passagem, ó, eu vou selecionar cabeça, pescoço e tórax do personagem, ó, e vou elevar duas vezes para cima o corpo, tá? Aqui eu levei duas vezes para cima porque é a pose de passagem. Na sequência a gente tem aquela pose alta, lembra? Na pose de contato, nosso personagem tem a pose baixa. Então, ó, logo após, né? Não é nessa pose que vai acontecer. Depois a gente vai ajustar isso. Mas é aqui que eu já vou fazer a marcação. Então vou descer duas vezes aqui, tá? Para baixo. Daí vou fazendo isso intercalando, né? Ó, na passagem duas para cima, no contato duas para baixo, lá na passagem duas para cima de novo, tá?
Se eu quisesse copiar do frame 1 lá pro 25, também daria certo. Não teria problema nenhum. Beleza, fiz isso. Uma outra coisa também eu tenho que fazer, gente, ó. Dependendo do jeito que é o seu personagem, até daria pra gente colocar a cabeça também descendo ou subindo, tá? Mas às vezes fica parecendo que fica muito solto, fica parecendo um boneco, né? Como se estivesse se elevando e descendo demais a cabeça. Então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer a, a, a compactação, né? Não vou descer essa cabeça nem subir. Vou fazer uma pequena rotação, tá? Na passagem eu deixo ela do jeito que está, já na inclinação lá correspondente ao corpo. Porém no contato, ó, como se a cabeça estivesse pesando para trás, né? Que o personagem bate o pé, a cabeça tem a tendência do quê? De ir para trás, tá bom? Depois que ela vem para frente, só que para frente já é quando ele está assumindo a passagem, tá? Então, ó, posso selecionar a cabeça aqui nessa pose de contato, tá? Vou desligar o imã, porque eu não quero que ela fique colando, eu quero só que faça um ajuste bem leve. E vou girar a cabeça do personagem um pouquinho para trás, tá? Aqui ele criou, ó, um ângulo de -1, tá vendo? Posso usar esse -1 aqui, já como padrão, então, para a gente fazer o próximo contato, tá? Ó. -1 grau, tá? Então a cabeça, ó, ela está fazendo uma pequena rotação, certo? Agora, o que eu vou fazer? Nessa área que eu tenho o trecho 1, trecho 2, 3 e 4. Eu já posso selecionar todos esses trechos, gente, ó, até o frame 25 também. Por que eu estou colocando no 25? Porque eu quero que ele fique roxinho também, para não perder a referência de qual que era o último frame para eu jogar depois lá para frente, tá? Lá para trás, na verdade. Botão direito do mouse, nesses trechos, Classic Twin. É a intervalação que o software vai fazer para a gente, ó. Lá está, ó. O corpo dele se movimentando, tá? O que acontece? Essa área aqui, a gente tem que fazer umas alterações, porque a gente não quer que o movimento ele mantenha constante. A gente deseja que tenha aceleração, desaceleração e assim por diante. Porém, o que acontece? Ó, eu não posso vir simplesmente nessa área e colocar aqui aceleração e desaceleração. Porque senão o nosso personagem ele vai agir como se ele estivesse caindo. Ele não está caindo. Na verdade, ele tem uma previsibilidade. Ele coloca o pé para ele não cair. Então ele está tentando amortecer, certo? O corpo dele, então, tem uma certa preparação para isso. Ele não está desacordado e caiu no chão, né? Se fosse assim, ele cairia como se fosse uma bolinha. Mas não, aqui ele sabe que ele está possivelmente quase caindo no chão, ele coloca a outra perna. Então a gente tem o quê? Um amortecimento, tá? Então a gente tem, ó, em um trecho, a gravidade fazendo com que o corpo desça, acelerando, só que depois ele tem a função cerebral que vai falar para ele, não, eu tenho que colocar minha perna ali na frente para tentar amortecer isso. E então ele vai fazer o quê? Desacelerar nesse momento, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Vou criar keyframe nos números pares aqui, ó. Tá bom? Ó, primeiro foi aqui no 4, tá? Só para vocês saberem, no 10, 16 e aqui no 22, tá? Então, nesse primeiro trecho, coloco aqui, ó, -50, tá? Não vou exagerar para 100, tá? Não precisa. Vou colocar aqui 50. -50 nesse trecho. Estou só intercalando, né? Estão percebendo. 50. -50. 50 novamente. -50. E 50. Tá? Daí nesse caso, ó, os personagens estão fazendo um movimento lá. Às vezes o pessoal pergunta, pô, Tadeu, não daria para eu fazer já esse primeiro aqui, repetir aqui na frente? Daria, não teria problema nenhum, tá? Porque quanto ao corpo, o movimento vai ser o mesmo, né? Ó. Ele faz um movimento aqui, ó, para esse passo, depois vai acontecer com a outra perna a mesma situação do corpo, né? Por mais que seja a outra perna, o corpo ele vai agir da mesma maneira que nesse mesmo trecho aqui, ó. Diferente das pernas que estão em movimento cruzado, tá? O cruzado que acontece aqui, ó, entre esse trecho e esse trecho, tá?
Então, ó, nesse caso aqui, o nosso personagem está fazendo já o movimento que eu quero. Gente, ó, eu não posso vir aqui e ir criando aos poucos os keyframes, tá? Porque se eu faço isso, ó, tá vendo que ele aplicou no trecho aqui, ó, o menos 50? Se eu vier aqui, ó, nessa área e apertar F6, dessa parte para frente, ele vai considerar que eu não coloquei aceleração nem desaceleração. Então aqui vai ficar um movimento constante. Para a gente não fazer esse erro, cometer esse erro, o que a gente faz? Ó, seleciona toda essa área e ao mesmo tempo a gente pede para ele fazer a conversão. Porque quando ele converter aqui, ele vai realmente considerar o posicionamento semelhante que estava aqui quando a agulha estava em cima. Tá? Então vou fazer essa conversão. Pronto, converti tudo aqui em keyframe. Tá? Nesse caso, ó, o que vai acontecer? Nosso personagem vai fazer o movimento dele para frente, né? Primeira coisa que eu faço, ó, é remover todos os frames. Primeiro, ó, lógico, remover aqui o twin. Tá? Vou remover esse twin. Vou remover todos os pares, que os pares a gente não precisa, que a gente está fazendo em choose, né? Então eu faço toda essa área aqui. Vamos lá de novo, fazendo, finalizando nessa parte. Beleza, ó. Terminei. Vou ligar aqui, ó. Looping, só precisarem uma olhada. O movimento está acontecendo, tá? Eu queria ainda nesse vídeo concluir uma etapa, mas vou fazer o seguinte, eu vou salvar, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E no próximo eu dou andamento a uma das etapas aqui ainda relacionado ao corpo, tá?